Mas eu acho que a gambiarra, ela tem algum acento que o Marci dos Anjos, ele não usa a palavra acento, ele usa a palavra sotaque. Eu queria trazer isso para a gente discutir. É como se a gambiarra fosse um sotaque. Ela está nessa língua, mas ela tem, então, nessa possibilidade de diálogo. Então, o Moacir, ele vai falar da arte contemporânea, né? E que certos artistas que utilizam no seu trabalho o significante gambiarra, eles já estão ali querendo, interessados, porque eles foram o trabalho do Cildo Meirelles, do Tunga, da Lígia, do Hélio Sica, e antes, do Oswald. Estão ali no fazer dele, eles estão dialogando, então, com uma herança, com algo que é brasileiro, mas, ao mesmo tempo, eles estão atentos a esse mercado global que é muito competitivo e tendo que falar essa língua, né, essa língua de quem não tem, por exemplo, problemas de saúde básico, que é o caso desse artista que produz, né, aqui no Brasil. Então, a questão do sotaque, da gambiarra ser um sotaque, também me agrada muito. Incorpora isso, a questão da materialidade, né, Flávia? Uhum. Então, quer dizer, eu costumo sempre falar que a gambiarra, ela não é só o método, ela é o método, mas ela também é o objeto que resulta ali. Porque quando eu penso na questão do material, eu penso no divã, que é um desvio, né, Flávio? É um desvio. O divã, ele não existia essa coisa chamada, né, para você deitar aí de costas para poder falar com menos, olhando nos olhos e deixando ir e vir, então as associações. Então, eu acho que Freud fez isso, né? Pegou e fez uma super gambis, ou gambota. Interessante esse lugar do divã. Interessante esse lugar do divã como gambiarra. Eu acho. E a própria, vamos pensar a psicanálise, como ela foi tratada como uma bruxaria, como, né, quando a gente se cerca desse início, né, a rejeição do saber científico em relação à psicanálise, que eu acho que a psicanálise, eu lembro que nessa tese que eu participei, em determinado momento a gente falou do objeto A, né? Porque o objeto A, ele também tem isso que encanta, que seduz, e também é resto. E que aquilo, então vamos pensar, tem uma fragilidade. É uma espécie de band-aid, né? É uma rasura, e tal, mas ela tem uma fragilidade constitutiva, né? É que a gente sabe que qualquer hora, eu não sei se o sintoma é assim, mas é como se também não tivesse algo, né, programado, assim, não tem um projeto, que é o que o Levi-Strauss chama. É perfeito, né? E a noção de contingência, né? Porque tem alguma coisa que acontece, né, que não é previsto, né, de forma alguma, né? Mas eu acho que a contingência ela carrega também a potência, né, Flávio? Então, quando eu trouxe aqui a Bárbara Cassam para falar disso que não cessa de não se traduzir, né? O Carl Guimarães, ele vai falar que tem uma dimensão ontológica, o conceito de gambiarra, que ele não fala em relação ao bricolagem, mas que existe algo mais ligado à ontologia, que é o jeito, isso se você pensar até o espermatozoide com o ó, que tem alguma coisa ali, né, que por um triz, né, e aconteceu, né? Eu acho muito interessante também o savoir-faire. O que é esse I? Que também está ilhado entre os hífens, né? E é isso, uma solidão que eu acho que coloca já de cara de cara não, né? Na grafia, né?
aí Na grafia. na grafia, Ah, esse Y que já mostra que não é o know-how, que não é o savoir-faire, né? Então, eu fico imaginando que essa coisa do remendo, da precariedade, isso da muleta, né? Do sintoma e tal, tem alguma coisa aí nessa que é importante nessa locução, né? Que eu acho que esses artistas, né, que se interessam pela gambiarra, eles têm eles ficam, né, com todo esse mundo, né, então das vanguardas, que tem a ver com esse make new, com essa invenção, né, original, com a palavra entre aspas aí, mas de ser, e algo também da cultura popular. A gente não falou dessa palavra até agora. Tem esse desejo imenso de diálogo com a cultura popular. Então, é algo muito misturado, assim, de ter, você percebe ao mesmo tempo, tá ali, algo de por exemplo, minimalismo. Quando eu entrei e vi a primeira vez essa instalação da Rivani no Museu de Arte da Pampulha, né, que era só um fiozinho, né, de luz e uma lâmpadazinha num canto, né, super, acho que ninguém tinha imaginado que podia ter uma obra ali. Você percebe que é tudo, né, que é o material, mas também é o gesto. E acho que tem muito minimal, pouquíssima coisa. Então, isso que a Flávia está trazendo, dessa cena que o Lacan viveu nessa França, com tantos ismos, mas que logo depois veio essa coisa, né, revolucionária que foi esse corpo em maio de 68, né? E a dimensão da libido, essa dimensão desmesurada de um gozo, né? A dimensão da performance para o campo mesmo estético, onde ela se dá com toda essa trilha, que é uma trilha muito perversa do mercado das artes, mas vamos pensar nas galerias, etc. Muitos e muitos artistas brasileiros, eles têm que se virar com a falta de verba para produzir aquela obra. E eu consigo muito ver uma cena ali. E eu acho que no caso do Bispo, por exemplo, é muito esquisito isso ter virado produto. Exatamente. Isso me deixa tão triste, assim. Porque Então, assim, o que é esquisito é isso ter virado valor de culto. Ele fala de uma diferença entre tática e prática. E que eu acho que é muito importante para a gente trazer aqui a discussão, que muitas vezes eu acho que a gambiarra ela é uma prática e uma tática, mas não chega a ser uma política nos inventores do cotidiano, né? Uma política no sentido... E talvez o que a gente esteja fazendo aqui, eu estou lembrando o Rancière, claro, a política como uma maneira de ver, né? Então, talvez eu esteja reconhecendo a gambiarra, uma espécie de política, mas eu reconheço a política nesse rol infindável de práticas anônimas, né? Então, isso também, eu acho que é uma diferença em relação à bricolagem. Foram produzidas no início da pandemia, é alguma coisa extraordinária. É um assombro, Então, eu acho que virou uma espécie de catálogo. Assim, eu tenho mais de 200 tipos de máscara. E os usos, né? Então, e os usos, claro. O tempo inteiro são os usos. O xixi, ele não seria, não? Uma gambiarra? Porque não o que foi, né, o que xistou, o sujeito denunciado. Não ele, mas o produto, assim, o xixi. Porque ele tem
isso que eu não vejo, né? Na gambiarra, de ser alguma coisa que não tem aquele repertório. Então, a gramática, vamos pensar a gramática, né? Que tenta domar tudo, né? E que a gente reproduza aquela concordância verbal, é isso. E a gente repita, né? Isso que o Roland Barthes fala desse caráter absurdamente ditador, né? Da língua, né? Mas o xixi é desvio, né? Não? E ele... O xixi, quantas... Eu não sei, ele tem um frescor, talvez humor. O que eu estou querendo dizer é que aí eu encontro, porque eu estava falando, eu estava um pouco rindo do Jean-Baptiste Gambier, da RTU, e trazendo o MacGyver, e aí lembrei da alegria do xixi. Então eu acho que essa bossa, tem uma bossa que, nossa, eu consegui dar o jeito. Essencialistas são as que, por exemplo, puxariam a gambiarra igual ao Brasil, sabe? O Brasil é o país da gambiarra. E eu sei, cada vez mais eu acho que é essa diversidade, né, da criação e esse aspecto que a gente sabe da aspereza que a criação traz, né? Só lá, quando a gente há muito tempo atrás, uma ingenuidade, que a gente achava que artista era, né, esse demiurgo que criava no insight. Olha, então a aspereza que eu acho que a criação, né, ela é muito áspera. Então é também isso, né, entre a brutalidade e a alegria, né? Então eu acho que não é essencialismo. Eu prefiro imaginar que tem muito movimento, é uma coisa desse entre, tem cruzamento demais, pensar a gambiarra, né? Ótimo. Foi dando exemplos e muitos. Plurais, vou usar também, né? Super plurais, eu acho, muito plurais. E isso, né? E contraditória. Porque o que eu estava falando é da contradição, né? Você contra o desígnio do objeto, então você só vai usar caneta para escrever. Não, é bem assim, né? E então o cachimbo para fumar, né? Então eu acho que tem essa contradição que eu gosto de pensar, e essa pluralidade, né?